Meus irmãos, vamos para um tema comemorativo? Dia Internacional da Mulher. E por que tem esse nome? Por que essa característica? Porque na Primeira Guerra Mundial, em 1917, lá na Rússia, antiga União Soviética, as mulheres se manifestaram num grande número, fazendo um protesto por causa da guerra, para que os seus maridos voltassem da guerra, para que houvesse produtos essenciais para a sobrevivência, para socorrer a situação delas, e um reconhecimento para melhores salários. E essa manifestação, depois de 4 anos, foi reconhecida pelo presidente da Rússia, o presidente Lenin, e ele instituiu para o dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, e mais de 100 países abraçaram isso. Naquela época, mais de 100 países, hoje em dia são muito mais, por ter a bandeira desta data comemorativa. Então eu quero te dizer, fique até o final, para esses minutos você poder ouvir o quanto a mulher tem sido reconhecida na área profissional, social, religiosa, também as grandes características das mulheres e no final quero fechar com o maior exemplo. Então se você ainda não se inscreveu nesse canal no YouTube, se inscreva aí, clique no sininho, dê um joinha e compartilhe esta reflexão. Vamos então para dizer o reconhecimento da mulher na área profissional. Porque na verdade a mulher não é somente importante, mas ela é principalmente fundamental. O que seria do mundo sem ela? O que seria de nós os homens sem as mulheres? Não tem como explicar, porque todos nós nascemos de uma mulher. O que eu quero me referir, no lado profissional, é que, por exemplo, o ensino do Brasil nos dias de hoje. Você sabia que o censo escolar de 2020 apontou que 81% das pessoas que ensinam no Brasil, em vários níveis, são professoras, são mulheres? Então, o povo está sendo instruído, ensinado, está sendo despertado talentos e capacidades, intelectualidade de tantos jovens com a instrumentalidade das mulheres influenciando toda a nossa nação. Por exemplo, quando somos alimentados num restaurante, num hotel ou num hospital, vocês sabiam que a maioria daquelas pessoas que estão trabalhando em prol do alimento são mulheres? Então, a marca que as mulheres têm deixado são enormes em todas as áreas. As mulheres estão se destacando como empresárias, como comerciantes, como construtoras. As mulheres são advogadas, as mulheres são juízas, as mulheres são vereadoras, deputadas, senadoras, as mulheres são repórteres, as mulheres se destacam em todas as áreas. Louvado seja Deus por isso. E a mulher? E o destaque da mulher no trabalho social? É sem comparação. Por exemplo, quando passamos em frente de uma casa de detenção masculina, podemos contemplar filas e filas que muitas vezes amanhecem o dia ali, em barracas, na calçada. Vocês sabiam que a maior parte são mulheres ali? Mulheres que vêm para visitar o filho, o pai, o esposo, o irmão, um familiar, um conhecido, um parente. São as mulheres. Agora, se passarmos em frente a uma casa de detenção feminina, não tem fila, não tem espera, não tem amanhecer. Mesmo os homens tendo lá, muitas vezes, a esposa, a filha, a mãe, a irmã, a conhecida, a parente, são poucas as visitas e não tem fila de espera. Quando eu falo das mulheres, eu quero me retratar também aos idosos. Os idosos, vamos nos referir aos pais. Os pais, quando ficam idosos a ponto de não conseguir tomar banho sozinho, de não conseguir se trocar, se cuidar, depender de se dar alimento. A maioria não são os homens que estão cuidando deles, a maioria são as mulheres.
As mulheres marcam com grande diferença essa atribuição. E o que não dizer delas na representação do lado religioso? Você sabia que a maioria dos templos das igrejas evangélicas em todo o Brasil, a maioria da participação são mulheres? O próprio Senhor Jesus Cristo, o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 e 2, eram sustentados por mulheres. Não só Jesus, mas os apóstolos, os discípulos também. Quem eram elas? A Bíblia diz Maria Madalena, a Bíblia diz de Joana, que era esposa de um dos procuradores do rei Herodes, a Bíblia fala de Susana e muitas outras. Elas que investiam para manter esses homens que pregavam o evangelho do reino de Deus, e ainda havia um caixa para ajudar os pobres e os necessitados. Quando eu falo das mulheres na área religiosa, eu também quero dizer que aqueles alimentos que as igrejas recolhem para dar ao faminto, ao necessitado, ao carente, a maioria das vezes são mulheres que estão administrando e repartindo isso para com os que necessitam. E o que não dizer também das orações durante a semana na igreja? Em algumas igrejas é chamado aquele grupo de oração de círculo de oração. Tem igrejas que chamam mulheres que oram, tem outros nomes, mas a maioria sempre são as mulheres. Porque se for por estatística, a cada 10 mulheres é um homem que vai participar das orações. Isso quando não é mais do que isso ainda, número de mulheres por cada homem que está indo naqueles cultos de oração durante a semana. Mas o que mais dizer das mulheres? Elas são maioria nos louvores, em dar os testemunhos, em evangelizar, em dar doações e instruir também no culto instrutivo das crianças. A maioria das professoras das igrejas são todas mulheres para instruir no culto das crianças. Mas o apóstolo Paulo mesmo, quando estava implantando o cristianismo, em várias cidades havia mulheres ajudando fortemente a implantação das igrejas. Deus abençoe multiplicadamente as mulheres no mundo todo. Agora, e as grandes características dela? Preste atenção nisso. Grande característica da mulher, ser mãe. Ser mãe. Quem poderá esquecer do amor, do cuidado, da atenção da sua mãe? Só no caso quem foi órfão. Mas quem teve uma mãe tem as marcas do amor na sua vida. E mãe, quando se perde, sempre faz falta e sempre gera saudades. Existe uma pesquisa que entre as pessoas que mais nos ama na nossa existência, com amor mais puro, é, sem dúvida, a nossa mãe. Mas o que não falar da esposa? A esposa, que é aquela que dividimos não só a nossa vida, mas a nossa história, que está conosco nas conquistas e nas derrotas também. A Bíblia diz em Provérbios, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o dos rubis. A esposa tem um valor imensurável, incomparável. Também Provérbios diz, aquele que encontra uma esposa, achou graça diante dos olhos do Senhor e alcançou uma coisa boa, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Deus abençoe as esposas. E o que não falar também do carinho, do amor adocicado das avós. Se você teve avó, você deve se lembrar do carinho, do cuidado, da refeição preparada, do café com leite e pão. Tudo vem com uma diferença que pode passar décadas e décadas. A gente lembra do amor da avó para com os seus netos. E faltaria tempo para falar das mulheres tão amadas da família, as tias, as irmãs, as primas, as amigas, as parentes, as vizinhas. E eu quero concluir essa reflexão, que você ouça o maior e grande exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada. Maria,
mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela que recebeu graça de Deus para que o Verbo de Deus se materializasse no ventre dela. Tem várias qualidades aqui de Maria que eu preciso mencionar. Ela acreditou na mensagem do anjo sem duvidar, quando o anjo disse que mesmo sem ela ter intimidade com o homem, ela ficaria grávida pela virtude do Espírito Santo. Ela creu e não duvidou. Ela correu o risco de ser apedrejada, porque naqueles dias entre o povo judeu, o adultério era um crime e as pessoas corriam esse risco mesmo de serem sentenciadas e executadas. Mas ela confiou em Deus e passou esse momento. Ela ouviu uma palavra profética que uma espada transpassaria o seu coração. Eu entendo isso, que ver a morte do seu próprio filho é ser transpassada como foi profetizado. Ela guardava tudo em segredo. Foi profetizado sobre Jesus que ele reinaria no trono de Davi. E ela guardava o que ouvia, tudo no seu coração em segredo. Ela entendia quando não compreendia, mas aceitava. Porque certa vez, Jesus, no meio de uma multidão falando, disseram: Mestre, está aí fora tua mãe, os teus irmãos querem falarem contigo. E Jesus disse: quem são a minha mãe, meus irmãos, meus parentes? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Não é que o Senhor estava se desfazendo da sua parentela. Ele estava se referindo à importância de se ouvir a palavra de Deus e obedecer. Então Maria entendia, aceitava e compreendia tudo isso. Ela foi a que acompanhou o Senhor Jesus na crucificação, depois dos açoites, carregando a cruz e sendo levantado na cruz. E do alto da cruz, o Senhor olha para ela e para o seu discípulo João e diz para Maria: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: filho, eis aí a tua mãe. E a partir daquele momento, João recebeu a Maria para cuidar dela. E João foi o apóstolo que mais viveu, cerca de 100 anos, cumprindo a missão de cuidar de Maria em lugar do seu filho Jesus, que morreu e ressuscitou. Mas Maria também é participante da ressurreição do Senhor Jesus. Participante de 40 dias que o Senhor esteve aqui na terra após ter ressuscitado, dando mandamentos aos seus discípulos pelo Espírito Santo de verdade. E Maria também foi testemunha da ascensão do Senhor Jesus ao céu. E quando a Bíblia diz que todos os 120 estavam orando para que viesse o Espírito Santo, para que se cumprisse o dia de Pentecoste, como se cumpriu em Atos 2, quando lemos na Bíblia, era na casa de Maria, Maria estava lá e muitas mulheres estavam orando também. E o poder do Espírito Santo veio. Que Deus abençoe multiplicadamente a cada mulher no mundo. Bem que o Senhor disse para Adão: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja ao seu lado. Deus abençoe a todos e compartilhe esta reflexão em nome do Senhor Jesus. Amém.